Antes da gente ler, preste atenção numa coisa, todo mundo que está aí, você que está ao vivo, você que está ligado aqui presente. Irmão, todas as cartas, o Novo Testamento inteiro, todo o Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos, 5 livros históricos. Depois vem as cartas, as epístolas, né? As cartas apostólicas, as cartas de Paulo, Pedro, Tiago, João, Judas. Todas essas cartas escritas, elas, principalmente, todas as cartas, não vou dizer principalmente não, todas as cartas, elas têm por objetivo orientar a igreja. Tem cartas que você vai ver tratando de pecado dentro da igreja, um irmão fornicando, um irmão enganando o outro em negócio. Tem cartas que você vai ver falar, ensinando a igreja sobre a volta de Cristo, como é que vai ser o arrebatamento, os sinais que a gente tem que esperar, Tessalonicenses, por exemplo. E tem cartas, irmãos, momentos em cartas, que os apóstolos vão tratar da vida pessoal dos irmãos, da nossa vida prática do dia a dia. Que é a vida prática do dia a dia? Aquela vida que eu me levanto, saio correndo, pego minha moto, meu carro, meu jumento, meu cavalo, minha bicicleta, o metrô, o trem, o ônibus, para ir trabalhar. A vida social do crente, a vida cotidiana das pessoas. Você vai numa clínica, vai no hospital, vai no médico, vai no banco, vai, sei lá, se socializar com alguém, vai visitar alguém, vai fazer alguma coisa, visitar um cliente. A vida social do crente. Então, isso foi muito importante para os apóstolos. Pessoal, desculpa aí que a gente não colocou o forro ainda está passando o barulho das crianças lá, tá? Mas fica tranquilo, logo a gente vai colocar isso aí. Então os apóstolos se preocuparam até ensinar os irmãos como é que os irmãos tinham que andar, como é que eles tinham que se conduzir no meio do povo. E aqui eu não vi nada melhor do que a gente começar o ano tratando sobre esse assunto, porque a igreja, irmão, está precisando ser mais espiritual. O que é a igreja ser mais espiritual? É a igreja buscar mais as coisas de cima, a igreja buscar mais as coisas do alto, a igreja buscar mais as coisas de Deus, a igreja orar mais, a igreja estudar mais a Bíblia, a igreja valorizar mais as coisas, aprender mais a palavra, fazer mais evangelismo. A igreja a gente ficou muito carnal, irmão. A gente ficou muito carnal, e essa divisão social que a gente está vendo, política social, onde o Brasil está dividido entre Bolsonaro e Lula, que inclusive, quando prenderam aquele Maduro, né, aquele presidente, é Maduro o nome do cara? É Maduro, né? Prenderam o Maduro, irmãos, eu estava vendo um jornal desde ontem. É incrível o emburrecimento da população brasileira, irmão. Como que a política conseguiu emburrecer a gente. Estava vendo a turma da esquerda defendendo, de certa forma defendendo o Maduro, de certa forma achando errado o que o cara lá, o Trump fez. A outra turma da direita achando correto, certo, que tinha que fazer isso mesmo. Mas ninguém falando por inteligência própria. Até nisso eu estava percebendo, irmão. Se for conversa com o eleitor. Aqui nessa igreja tem eleitor do Lula e do Bolsonaro. Tranquilo, a gente sempre deixa. Nunca pregamos políticos, os irmãos ficam à vontade. Mas conversa com o eleitor do Lula aí que você encontrar. O cara vai dizer, não, o Trump foi arrogante, o Trump foi não sei o quê, e foi não sei o que mais, não justificava o que ele estava fazendo. Aí você conversa com o eleitor do Bolsonaro e vai dizer o contrário. As pessoas não falam por a sua própria opinião, falam baseado naquilo que as pessoas falam lá fora. E aí o que é que eu quero dizer com isso? Eu não vou dizer minha opinião não, que a minha opinião está mais do que certa. E era para fazer, fez certo na Venezuela, era para fazer também na Coreia do Norte, e era para fazer também lá na Rússia também. Já tivesse entrado lá e prendido o Vladimir Putin, não tinha matado tanta gente lá na Ucrânia. Mas enfim, deixa quieto. Soberania de país que está matando o povo da cidade? Isso não é soberania de país não. Bandido tem que estar preso, independente se ele é presidente, o que é que ele é. Mas enfim, vamos tomar o nosso Lexotan, vamos acalmar o nervo, nossa taginha preta, vamos ficar calmo, porque eu me irrito com essas coisas.
Mas o que está acontecendo? Aí a gente ouvindo essas coisas, a gente vai no embalo. Aí a gente vai esquecendo as coisas do alto, as coisas espiritual, a vida de oração, a leitura bíblica, o estudo da palavra, o evangelismo, a missão, a dedicação no serviço, do ministério, na obra, e se lança essas coisas, irmão. De modo que o mal entrou no nosso coração, a vontade de matar entrou no nosso coração, a vontade de maltratar entrou no nosso coração, o ver o mal entrou no nosso coração, a pecado, a promiscuidade, coisas sujas entrando devagarinho dentro do coração da gente. E aí eu quero começar esse ano agora colocando um scanner, um antivírus dentro de nós, para ele escanear e ver os vírus do pecado dentro de nós, para tirar, para nós acordar e ver, nós estamos errados nisso, estamos errados naquilo. Realmente eu estou muito carnal, eu preciso ser mais espiritual. Vamos fazer isso, a nossa vida vai melhorar, irmão. A vida dos crentes não vai melhorar porque passou a virada do ano dentro de uma prédio chamada igreja, não. A vida vai melhorar é você estando na presença de Deus. Então o apóstolo Paulo vai dar aqui conselhos. Eu vou ser breve. Do verso 1 até o 12, Colossenses 3. Ele vai dar conselho dizendo os crentes, o que é para os crentes não fazer. Em casa você vai ler com calma, aqui não, aqui vai ser agoniado o negócio. Hoje não é um estudo, é uma pregação. Os estudos, vai vir nos outros domingos, vem os estudos. Mas ele começa, verso 1 e 2 e 3. Portanto, se vocês já ressuscitaram com Cristo, busque as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pense nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também nos manifestaremos com Ele em glória. Então aqui ele começa exortando a igreja. Igreja, busquem as coisas de cima. Como é que está a tua busca das coisas de cima? Deixa eu te perguntar isso. Fala aí para si mesmo, para ti mesmo. Você tem buscado as coisas de cima? Como é que está o teu dia a dia? Você trabalha, você tem seu corre-corre, tem suas atividades. Ok, tranquilo, glória a Deus. Continue trabalhando, continue correndo atrás, continue cuidando da sua casa, da sua família, realizando seus projetos. Mas no meio de todas essas ocupações que você tem, estudo, trabalho, curso, faculdade, academia, seja lá o que for, você tem buscado as coisas que são de cima? Você tem buscado as coisas do alto? Você tem pensado nas coisas de cima? Olha o nosso pensamento, nossos pensamentos estão tão cheios das ocupações dessa terra, estão tão cheios das facções políticas, partidárias, ou de qualquer outro tipo de entretenimento, ou setor social que seja. Nossa mente está tão cheia dessas coisas, que a gente não consegue mais pensar nas coisas de cima. Quando foi a última vez que você pensou na cidade celestial? Aí a garganta começa a arder, porque eu estou falando alto. Quando foi a última vez que você pensou na cidade celestial? Fala para mim aí. Não, fala para mim não, é um modo de falar. Expressão de força de expressão. Fala para ti mesmo. Responde na tua mente. Quando foi a última vez que tu pensou a cidade celestial? Um dia Deus vai fazer um novo céu, nova terra, a cidade celestial vai descer. Apocalipse 21. Quando foi a última vez que você pensou nas coisas de cima, que um dia você vai morrer, mas se você estiver em Cristo, você vai ressuscitar e receber um corpo glorificado. Não morre, não envelhece, não adoece, não sente dores, um corpo glorificado. Isso são as coisas de cima. A cidade celestial, as ruas de ouro, as portas de pérola. Irmão, a Bíblia garante para nós, capítulo 22 de Apocalipse, nós vamos entrar lá na cidade celestial, nós vamos ver Deus face a face. A Bíblia garante para nós que nós vamos sentar numa mesa, num banquete, ele chama de as bodas do cordeiro, que é o casamento, né? A noiva chegando e o esposo recebendo e fazendo o casamento. A Bíblia garante isso. Nós vamos ver Jesus, irmão.
O Jesus, você fala com ele, que você ora por ele, que você ama ele, que você confia nele, que você nunca viu, você vai ver ele. Essas coisas de cima. Quando foi a... Eita, que hoje o negócio desmantelou lá fora mesmo. Meu irmão, o cara ligar o som nessa altura aí. Vamos botar a porta de vida aí, tem jeito não. Botar a porta de vida. Você está doido? Quando foi a última vez? Não, a maioria aqui não pensou, irmão. A maioria aqui não tem pensado nessas coisas. A maioria que está me ouvindo agora não tem pensado nisso. Nem tem lembrado que um dia vai morrer, que um dia vai partir. Não, só quem morre é velho. Só quem morre é quem está doente. É não, meu irmão. Como diz, para morrer basta estar vivo. A palavra de Deus já diz aqui que a nossa vida é como a neblina, ela vem e passa. Olha quantos acidentes tiveram agora esse fim de ano. Você viu, Natal, Ano Novo? Tem um acidente, morreu 5 pessoas da mesma família. Uma criança de 3 anos morreu dentro do carro. Uma outra de 9 anos, sei lá. Pai, a mãe, os filhos, tudinho morreu dentro do carro. Morte vai chegar a qualquer momento, nós vamos partir. Se eu me ocupar essa vida pensando só nas cores dessa terra, eu vou me lembrar daquilo que Jesus falou. Louco, essa noite pedirão a tua alma, o que tu tens preparado, para quem será? Você está aí cheio de sonhos e projetos, não estou dizendo que você não tem que ter sim, claro. Não vai ficar aqui a vida inteira só de braços cruzados esperando, não. Mas você tem que ter sonhos, projetos, mas você tem que lembrar, não ser apegado a nada, saber que qualquer hora nós vamos partir para lá. É como, quando eu falo dessas coisas, eu me lembro, como um casal que está planejando casar. Eu me lembro de 20 e tantos anos atrás, eu e a Viviane, 25 anos atrás, a gente noivo, construindo nossa casinha lá, do alicerce, construindo, levantando os tijolos, levantando, aí depois comprando os móveis. Comprando uma coisinha, comprando outra, geladeira, coisa, outra, organizando as coisas lá, e fazendo sonho, né? Ela na casa da mãe dela ainda, e eu na casa da mamãe e do papai, e levantando a casa lá e sonhando, né, com nós tínhamos nossa casa. Quase todo dia nós ia lá, só para poder levar uma coisinha, outra coisinha, fazer uma coisa e outra, aquela expectativa. Assim tem que ser a noiva do Cordeiro, irmão. Aí a gente trabalhava, a gente tinha nossa loja, montamos nossa loja, corria para um lado, corria para o outro, trabalhando, correndo atrás. Mas não deixava de ir na casa, quase, acho que todo dia a gente ia, naquela ansiedade de ver as coisas no lugar, de organizar as coisinhas, deixar tudo bonitinho e contando as horas para o casamento. A igreja de Cristo tem que ser assim. Quando nós estamos ocupados dessa terra, correndo para um lado para o outro, fazendo nossos afazeres, mas nós temos que lembrar com alegria, com expectativa boa, de que qualquer hora nós vamos sair daqui, vamos para a nossa morada celestial. Então procure ocupar a sua mente, pensar nas coisas que são de cima. Isso vai te fazer bem. Isso vai, para começar, vai tirar boa parte da nossa ansiedade. Vai tirar a ansiedade. Vai tirar muitas coisas. Aliviar o nosso sistema nervoso. Vai trazer paz. Então nós temos que ocupar nossa mente com isso. E por quê? Porque ele disse nos versos que a gente leu, os versos subsequentes, porque a nossa vida, ela está escondida lá em Deus com Cristo. E quando Cristo vier, é nós que devemos buscar para viver em glória com Ele. Foi isso que ele falou aqui. A nossa vida não é aqui. Nós estamos aqui apenas de passagem. É passageiro, é temporal. Nossa vida está com Ele, lá no céu, lá na glória, guardado. Onde um dia nós iremos lá passar, não só 70 anos, não só 65 anos, como o Heitor passou aqui. Ou não só 9 anos, 3 anos, como aquelas crianças que morreram naquele acidente, mas a eternidade. Ocupar a mente com isso, irmão, com alegria, com valor, é nossa casa, nossa morada. Imagina que tu ganhou na Mega Sena da virada 200 milhões, aí tu comprou uma casa lá no Alphaville, 5 milhões a casa do Alphaville, coisa mais linda do mundo. Aí tu tá mal esperando a hora de se mudar logo para lá. Rapaz, estou doido para chegar logo morar na minha casa nova. E por que não na cidade celestial? Tem uma alegria ainda maior esperando por ela. Irmão, sabe?
Vamos começar esse ano colocando isso no coração. Esse ano vai ser diferente. Eu estou muito carnal. Eu não penso mais nas coisas de cima, só nas coisas terrenas. É tanta ocupação que eu só penso nas coisas terrenas. Mas agora, eu vou me ocupar, vou correr atrás. Mas a minha mente vai estar ligada nas coisas de alto, das coisas de cima. Voltar a desejar as coisas lá do alto. É só você chegar em casa e ler Apocalipse 21. Chega em casa, abre o Apocalipse 21, lê ele todinho. Aí depois lê parte do 22 lá. Você, meu Deus do céu, vem logo, Jesus. Você vai dizer, meu Deus, eu vou morar aí, mas vem logo, Senhor. E aí ele vai dizer para a igreja, buscar as coisas de cima. Nossa vida está lá com Deus e é lá que nós vamos viver para sempre. Mas enquanto vivemos aqui, ele vai falar do verso 5 até o 12 agora. Ele vai dar conselhos. Olha só que interessante. Do verso 5 ao 12. Agora o apóstolo Paulo vai dizer para os irmãos, agora vocês vão viver aqui. Enquanto Cristo não vem para vocês ir morar lá, vocês vão viver aqui. Mas enquanto vocês estiverem vivendo aqui, façam o seguinte, estou parafraseando, né? Mortificai, pois, a vossos membros que estão sobre a terra. Mortifique as suas vontades. Olha o conceito que vai. Enquanto o crente estiver aqui, vivendo aqui, é para você viver assim. As coisas que você tem que evitar. Do verso 5 ao 12. Coisas que você tem que evitar. Vamos ler a lista, do verso 5 em diante. Deixa eu ler ali com vocês. Está no Almeida Corrigido e Fiel? Mesma tradução, né? Vamos lá. Ele manda fugir lá, ó. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Primeiro, a fornicação, sexo fora do casamento, que não seja no casamento. Fornicação, impureza, tudo que é imundo, impuro, pervertido. A vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, o apego sórdido ao dinheiro, às coisas materiais. Por essas coisas vem a ira de Deus sobre quem pratica isso, os filhos da desobediência. Quem pratica isso é filho da desobediência. Nas quais também, no outro tempo, vocês andaram nisso. Viviam nelas. Mas agora, despojai-vos, ou seja, despojar quer dizer tirar, né? Despir. Como se eu estivesse tirando essa camisa. Se desfazer. Despojai-vos também de tudo. Ou seja, não fique irado. Se ficar irado, não pratique a cólera. Ele dá outro conselho. Tiago dá o conselho. Se você ficar irado, não deixe a ira ficar para outro dia. E não tome decisões enquanto você estiver irado, porque você vai trazer consequências ruins para o resto da sua vida. Fujam também, tire, arranque de vocês a ira, a cólera, que é o nível mais alto da ira, né? A malícia, a maledicência, ou seja, pare de se maldizer, se Paulo fosse cearense, né? Pare de se maldizer, criatura. As palavras torpes também, imorais, palavras imundas, sujas, limpa essa boca, para de falar coisa imoral, palavrão, coisa feia. Não, verso 9, parem de mentir uns para os outros, não mintam uns aos outros, porque vocês já se despiram do velho homem com seus feitos, e vos revestiram do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, para de mentir, para de ter ganância sórdida. Você, vontade de ter alguma coisa, tudo bem, quer comprar tua casa, teu carro, essas coisas, bem, amém, irmão, glória a Deus, abençoe, que você consiga. Mas não ter a ganância de uma forma sórdida, suja, imunda, mal, onde você é capaz de fazer qualquer coisa para conseguir. Fuja disso. Pare de se maldizer, pare de mentir para os outros. Pare de falar palavrão, pare de falar coisas cebosas. Pare de ser uma pessoa irada, aprenda a amar mais, a ser mais longânimo, ter mais paciência, ele vai dizer. Vamos pular aqui, vamos pulando. Aí ele vai dizer, no verso 12 no verso 12, no verso 11 ele manda a gente se revestir do novo homem, que é a imagem de Cristo, ou seja, parecer com Cristo. Depois ele diz no verso 11, que Deus não vai fazer acepção, tanto faz ser judeu como grego, como pessoas circuncidadas ou não, ou bárbaros, né? Pessoas totalmente ignorantes,
servos livres, mas Cristo é tudo em todos. Deus vai fazer acepção de pessoa. Você está mostrando aqui que Cristo morreu para salvar pessoas de todas as partes do mundo. Não é para salvar todo mundo. Se fosse para salvar todo mundo ia estar salvo. Mas pessoas de todas as partes do mundo. E Ele não vai tratar ninguém diferente que Ele salvou. Não, o judeu eu vou tratar melhor porque são judeus. Não. Não, os da missão de fé eu vou tratar melhor porque... Não. Ele está dizendo que isso aqui não tem diferença. É para todo mundo essa palavra. E mandar a gente se revestir como eleitos. Andar como pessoas que foram escolhidas por Deus. Eleitos de Deus. E aí ele vai dar a orientação agora das coisas que a gente tem que praticar. As coisas que a gente tem que evitar: prostituição, pecado sexual, mentira, desonestidade, avareza, apego só das coisas materiais, falas obscenas, imundas e malignas, enfim, coisas, pecado. Coisas que é errado, que você sabe que é pecado, evita, não faz. Isso vai ser bom para a tua vida demais, irmão. Agora ele vai dizer coisas que nós temos que fazer. Coisas que nós temos que praticar. Do verso 12. Primeiro, se revestir como santos. Santos, o que é santo? Para os católicos é uma pessoa que descobriram um milagre dela, penduraram uma imagem lá na parede lá, e o povo está lá rezando para ela. Não, santo não é isso aí não. Santo é todo aquele que Deus escolheu, que tem o Espírito Santo, e Ele separou para Ele. Isso aqui é meu, esse é santo. Santo quer dizer separado. Então ele está dizendo aqui, então se revista como pessoas santas. Ande como uma pessoa santa, se conduza como uma mulher, como um homem de Deus santo. E ele continua os conselhos. Entrando de misericórdia, sejam cheios de misericórdia, de bondade, de humildade. Para de ser orgulhoso, soberbo, seja humilde. Seja manso. Manso quer dizer, suporta as coisas, que é a mesma longanimidade, junta os dois. Mansidão, pessoa mansa, ela não anda procurando confusão, ela tolera, ela aguenta, ela não revida. E a longanimidade está junto com isso. Você suportar afrontas, insultos, suportar, ser longânimo, suportar com paciência as situações ruins. E ele vai dizer também o que a gente tem que fazer: suportar, verso 13, suportar uns aos outros, perdoar uns aos outros. Irmão, andar com mágoa no coração, isso só te faz mal. Mágoa é uma carta na manga de Satanás para prejudicar a tua vida. Eu visitei uma senhora católica um dia evangelizando, me lembro, fosse hoje, eu nunca esqueci disso. E ela falou para mim, ela estava lá, eu e o outro diácono lá evangelizando ela, e ela falou que tinha mágoa de uma pessoa, muita mágoa de uma pessoa, que a pessoa já tinha morrido, inclusive. E ela não conseguia perdoar. Mágoa de uma pessoa, ela não conseguia perdoar, mesmo a pessoa já tendo morrido. Aí eu perguntei para ela: a senhora reza o Pai Nosso? Rezo sim, toda noite. Falei, bora lá, vamos rezar mais eu. Aí lá vai eu rezar o Pai Nosso mais a mulher. Pai Nosso está no céu, perdoa os meus pecados, como eu perdoei aquele que me ofendeu. Eu digo, como é que a senhora está pedindo para Deus perdoar o seu pecado, como a senhora perdoou quem lhe ofendeu, se a senhora não perdoou quem lhe ofendeu? Mágoa, irmão, é uma coisa complicada. A pessoa reza um Pai Nosso pedindo perdão dos pecados, porque ela perdoou o outro e ela nem perdoou. Você perde a comunhão com Deus e nem sabia que tinha perdido, por causa dessa mágoa no coração. Então ele manda perdoar. E se alguém tiver queixa contra o outro, perdoe. Por quê? No final do verso 13: assim como Cristo vos perdoou, faça o mesmo. Todos vocês pecam, eu também. E quando você peca, tem pecado que você comete. Eita, isso aqui foi feio, meu Deus do céu. Aí você vai para os pés de quem? Pedir perdão? Vai ou não vai de Deus? Aí quando você chega lá, Senhor, me perdoe, em nome de Jesus, por favor, me perdoa. Você acha tão bom, porque quando você sabe que Deus te perdoa, dá aquela paz. Aí Deus te perdoa, aí tu não perdoa o infeliz que fez o mal a tu. Deus te perdoa, tu não perdoa o indivíduo, a pessoa que fez o mal a você. Ele está dizendo, perdoe o outro, assim como Deus perdoou vocês.
Porque quem não perdoa, irmão, não tem, é porque não tem o amor de Deus no seu coração. Então, e acima de tudo isso, ele diz: se revistam de amor, porque o amor é o vínculo da perfeição. Pastor Zezinho, algumas semanas atrás, trouxe um estudo sobre o amor. Muito antes do Zezinho, eu tinha trazido um estudo sobre o amor. E a gente aprendeu 2 pontos importantes sobre o amor, lá em 1 Coríntios 13. Primeiro, que ele diz que o amor não é só chegar e dar um prato de comida para quem está precisando comer. Você pode muito bem fazer isso sem amar a pessoa, sem sentir amor. E o amor também não é só um sentimento. Eu amo e não fazer nada. Vendo a diferença? Eu amo de todo meu, mas não faz nada. Isso não é amor também. O amor é acompanhado com um sentimento de compaixão, de misericórdia, de amor, com a ação, com a atitude. Por isso que Tiago disse, né? Teu irmão está passando necessidade e tu não faz nada por ele. Como estará o amor de Deus no teu coração? Só fala de fé, vai na fé que Deus vai fazer. Não fez nada por ele, disse: o amor de Deus não está no coração desse indivíduo. Então ele coloca aqui acima de tudo, irmão, o amor. Porque o amor, ele não traz só o vínculo da paz, como diz Paulo aos Coríntios, como ele também traz o vínculo da perfeição dentro da igreja. E ele vai dizer também, conselho para a gente dar, para a gente fazer, que a paz de Deus, para a qual fomos chamados em um corpo, domine o nosso coração, e nós devemos ser agradecidos. Seja uma pessoa grata, cumpra a palavra de Deus, teu coração vai ter paz. Verso 16: a palavra de Cristo abunde em vós. A palavra de Cristo habite, né? Habitar quer dizer morar. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, toda sabedoria, ensinando, admoestando uns aos outros, com salmos, hinos, cantos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. A palavra de Cristo habite em vocês de forma abundante, muito. Como é que a palavra de Cristo vai habitar em mim de forma abundante? Abundante quer dizer muito, né? A palavra de Deus vai habitar em mim muito, abundantemente, se eu ler ela abundantemente, se eu estudar ela abundantemente. Tem tanto pregar, mas eu não entendo muito a Bíblia direito. Tem culto de domingo, 9 da manhã e às 18 horas, onde a gente ensina a palavra. Na internet tem um monte de pregador bom ensinando mensagem boa. Quer dizer, um monte não, irmão, é poucos. É poucos, mas tem. Vamos lá. Tem o Paulo Júnior, tem o Augusto Nicodemos, tem o Weber Campos Júnior. Meu Deus do céu, eu esqueço o nome dos homens agora. Tem o Josemar Bessa. Tem aquele outro irmão Vanusa, que eu esqueço o nome do homem direto. Não, é um outro, de outra igreja lá, um maguinho que prega assim, eu me lembro do nome do homem. Tem pregador pregando boa doutrina. Eu não entendo, pois vai ouvir esses pregadores. Vem para o culto, se escutar a mensagem, a doutrina, o ensinamento. Liga, para de estar vendo live de revelação. Um monte de mentiroso. Zé Bruno, vamos lá, o Zé Bruno. Para de ver a live desses mentirosos. Fica negócio de contando sonho que eu sonhei. Sonho, rapaz. Quer saber de sonho? Quer saber de Bíblia? Bíblia. Eu quero saber de Bíblia. Sonha, fica para lá o sonho. Deus quiser dar um sonho, ele dá. Se não quiser dar, não dá. Esse negócio de sonho, gente sonhando toda hora, contando que é revelação. Então vai se encher da palavra de Deus abundantemente. E no verso 17: e tudo que vocês fizerem, tudo que vocês fizerem, seja por palavra, seja por obra, por ação, façam tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele sempre graças a Deus. Tudo você for fazer. Eu vou uma viagem acolá, eu vou essa viagem em nome de Jesus. Eu vou dar de comer aqui esse caba que está com fome, vou dar em nome de Jesus. Vou dar uma facada aqui, uma peixeirada nesse caba safado aqui, vou dar em nome de Jesus. Vai fazer isso? Ele não vai. Aí aqui ele termina os conselhos geral para a igreja e vai dar os últimos conselhos agora desse capítulo.
Então, do verso, capítulo 3 de Colossenses, do verso 5 ao 12, do verso 5 ao 12, ele vai dizendo coisas que a gente não tem que fazer. Do 12 até o 17, ele diz coisas que a gente tem que fazer. Aí agora no verso 18 em diante, preste atenção, ele vai dar conselho para a esposa, vai dar conselho para o marido, vai dar conselho para os filhos, e vai dar conselho para os filhos em relação aos pais, e para os pais em relação aos filhos, e vai dar conselho para empregado, para quem trabalha, para quem tem emprego. Aí nós encerramos a mensagem, bem rapidinho. Aí nós começamos a já sabendo tudo que nós temos que fazer. Quero ser crente de verdade? Então leia Colossenses 3 e coloque em prática na tua vida. Se você ler Colossenses 3, todo dia, durante um bocado de dia, até você entender e começar a praticar isso aqui, pronto. Você já está um crente abençoado demais. Está mais crente do que o resto dos crentes. Bora lá, o conselho que ele dá para as mulheres. Vocês, mulheres, sejam sujeitas, submissas aos seus maridos, como convém para quem está no Senhor, para quem é crente, no Senhor, né? Convém no Senhor, quer dizer, convém para quem é crente. Mulher que é crente tem que ser obediente, submissa ao marido. Ah, mas a sociedade moderna, ela fala de um feminismo. As mulheres são empoderadas. Eu não tenho nada contra a mulher ser empoderada. A mulher tem que trabalhar, tem que ter as coisas dela, tem que correr atrás, tem que ser mulher guerreira mesmo. Mas quando a mulher casa, ela continua sendo guerreira, pelejadora, batalhadora, conquistando suas coisas. Mas respeite seu marido se você é crente. Combine as coisas com ele. Aprenda o que é ser uma mulher submissa, biblicamente falando. Aí os maridos escutam isso. É um conselho para vocês, hein, mulheres. Também essas irmãs que estão pensando em casar agora aí. Vai pegando isso aí. Aí o conselho que dá, aí o marido vê isso. Eita, que agora eu vou botar a mulher no cabresto. Igual eu tinha uma loja lá no interior, né? Nossa empresa lá. Aí tinha um crente lá da Assembleia de Deus. Aí dizia, irmão, já dessa mulher é rebelde demais. Ô mulher rebelde, pensa numa mulher desobediente. E eu dizia, mas tu está cumprindo tua parte, infeliz? Que cobrar da mulher é fácil, né? Olha o verso seguinte. E vocês, marido, amem as vossas esposas e não se irritem com elas. Amar a esposa. Ele exigiu mais do homem do que da mulher. A mulher só tem que ser submissa ao marido, obediente, respeitar o marido. E o homem não, tem que amar. Amar de um modo que ele fala lá em Efésios, né? Amar de um modo, do jeito que Cristo amou a igreja, é para o marido amar a esposa. Olha o mistério. Aí os homens ficam tudo cobrando das mulheres, mas não ama a esposa como Cristo amou a esposa. Aí quando o cara perde a mulher, que a mulher vai embora, ou arruma outro, se desmantela, vai embora, ou deixa o caba sozinho, não aguenta mais, e é bem feito às vezes. Então, maridos, amem suas esposas, meu filho, senão você vai perder ela. Ame a sua esposa, não se irrite contra ela, porque ou ela vai embora, vai arrumar um cara garanhão que vai conquistar ela, porque tem cara garanhão por aí que sabe conquistar a mulher, ou então ela é crente, não vai querer o garanhão, mas também não vai querer mais ficar vivendo a perturbação que tu está dando para ela, vai embora morar sozinha. Como a Bíblia diz, né? É melhor morar em cima do telhado com os gatos miando do que dentro de casa com a mulher briguenta. Do mesmo jeito serve para a mulher também. Aí ele vai dar o conselho para os filhos. Então, mulheres, obedeçam seus maridos. Marido, ama suas esposas. Marido que ama a esposa não tem dificuldade nenhuma em ser obediente a ele. Mas quando o marido não ama a esposa, não zela, não cuida, não tem amor, não tem carinho, mulher. E vocês, filhos, obedeçam em tudo os vossos pais, porque isso é agradável. Filhos, obedeçam aos vossos pais. Isso é o conselho. Sejam obedientes aos seus pais. Pais, verso 21, não irrite os vossos filhos, para que eles não percam o ânimo. Pronto. Olha, mano, 4 versículos, conselho para a família inteira. Ei, mulher, seja obediente ao seu marido. Ei, marido, ama a sua esposa, cuide dela e zero por ela, do jeito que Cristo amou a igreja. Estou juntando com Efésios. Ei, meninada, filhos, obedeça o pai de vocês. Ei, pais, cuide dos filhos de vocês e para de zangar os meninos, vocês vão desanimar os meninos. Pronto, estuda aqui para... Aí mergulha, vai no grego, vai no original, faz a exegese, monta a mensagem, prega para todo mundo, a família está toda orientada. Agora nós vamos sair daqui sabendo que as mulheres vão sair daqui sabendo, eu
eu sou meio rebelde com meu marido mesmo. Sou rebelde mesmo, vou ser obediente. Submisso. Não é que o marido vai chegar dando ordem. É um relacionamento, é coisa que flui. E o marido vai sair daqui, rapaz, sabe da coisa, eu não estou valorizando minha mulher do jeito que é para valorizar, não. Vou amar minha mulherzinha, viu? Vou amar minha mulherzinha, vou respeitar mais minha mulherzinha, vou cuidar dela. Sabe de uma coisa? Amanhã eu já vou logo ali comprar um pacote de bombom para dar para ela. Uma flor. Aí eu faço aquela Desce Gonçalves doida, né, que morreu. For dar uma flor para ela, eu quero lá flor. Ao vivo, irmão. O cara foi dar flor com todo amor, flor para a mulher. Eu quero saber de flor, eu detesto flor, só cheira a cemitério. Mas então dá alguma coisa que a tua mulher gosta, começa a fazer. E os filhos começam a obedecer o pai de vocês, os pais de vocês, e os pais parem de estar irritando os meninos. Porque tem pai e mãe que só serve para brigar com o menino 24 horas por dia. Se passar 24 horas nas férias, chegou às férias, o menino passa 24 horas, 24 horas gritando, brigando. Para com isso. Agora ele vai dar exemplo 22 ao 25 aí, ó. 22. Ele vai dar exemplo agora para os escravos. Nós não temos mais escravo, graças a Deus. Agora tem funcionários. Então vamos trocar aqui os escravos pelos funcionários. Você trabalha, você tem um patrão. Então esse conselho é para você, verso 22. Vocês, servos, escravos, funcionários, vamos colocar dessa forma, obedeçam em tudo aos seus senhores, segundo a carne, os senhores, né, do patrão. Não servindo na aparência como para agradar os homens, mas em simplicidade de coração, como com temor a Deus. Ou seja, obedeça os seus patrões. Faça o trabalho para o qual você foi contratado fazer. Não seja aquele tipo de funcionário que o patrão, quando sai, fica lá de braço cruzado, jogando essas coisas no celular. Aí quando o patrão chega, você é a pessoa que mais trabalha. Não, ele está dizendo para você trabalhar, independente do patrão estar vendo ou não. Por quê? Por causa da tua consciência com Cristo. E tudo que vocês fizerem, faça de todo coração, como quem está fazendo para o Senhor e não para os homens. Tudo que nós for fazer para o outro, faça de todo coração, não faça pela metade não. Faça de todo coração, como quem está fazendo para Deus e não para os homens, entendeu isso aí? Façam o bem, pratique a caridade, a filantropia, a piedade, mas façam de todo o coração, como quem está fazendo para Deus e não para os homens. Você lembra Mateus 25? Que Jesus fala? Aparte-se de mim, malditos, para o fogo. Não, venham bendito de meu Pai, para o reino que eu preparei para vocês desde o começo do mundo. Ele diz, por quê? Eu tive fome, vocês me deram de comer. Tive sede, vocês me deram de beber. Eu estava nu, vocês me vestiram. Eu estava enfermo e preso, vocês foram me visitar. Quando, Senhor, fizemos isso? Quando vocês fizeram para os meus pequeninos, para aqueles que creem em mim. Quando vocês fizeram para aqueles que creem em mim, vocês estavam fazendo para mim. Está vendo? Eu nem estava fazendo era para o Davi, não era para Deus. Mas ele disse, você está fazendo para mim. Porque fazendo para o Davi, você está fazendo para Deus. Um exemplo. Do mesmo jeito os que não fazem. Lá em Mateus 25, no verso 41, ele diz, aparte-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque eu tive fome, vocês não me deram de comer. Eu tive sede, vocês não me deram de beber. Estava nu, enfermo, doente, vocês não foram me assistir, não fizeram nada. Mas quanto, Senhor? Se a gente soubesse, a gente tinha feito. Toda a vida que vocês deixaram de fazer para um dos meus pequeninos que creem em mim, vocês deixaram de fazer para mim. Quando a gente deixa de fazer para o irmãozinho, a irmãzinha, a gente está deixando de fazer para Deus. E quando a gente faz para o irmão, para a irmã, a gente está fazendo para Deus. Então por isso, faça de todo coração e não reclame, não murmure, não fale mal. Simplesmente faça. Você está fazendo para Deus. Assim vocês vão receber. Verso 24. Vocês vão receber o galardão, a recompensa do Senhor. Recompensa da herança. Porque é a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Vocês fazendo isso, vocês vão receber a recompensa. Estão vivendo o Evangelho, como eleitos de Deus, vão ser recompensados. Mas quem fizer o mal, fizer agravo, vai receber o agravo que fizer. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Não há acepção de pessoas. Porque não há acepção de pessoas. Tudo que vocês fizerem, ou se vocês fizerem agravo, vocês vão receber. Gálatas diz que é a lei da colheita. Plantou, colheu. Fez o bem, colhe o bem. Fez o mal, colheu o mal. E Deus está dizendo aqui mais uma vez.
Vocês vão receber a recompensa se fizer o bem. Se fizer o mal, recebe do mesmo jeito. Fez o mal, vai colher o mal. Então, irmãos, vou encerrar aqui. Mas aqui está. Conselhos de Deus. Que já é para nós estar vivendo. Mas como nós somos teimosos, às vezes precisa um puxão de orelha. Vamos dizer, vou colocar como meta, né? Porque a gente trabalha com meta, né? Meta agora, 2025. Hoje é 3 ou é 4 hoje? 4? Hoje é 4 de janeiro de 2026. Quando chegar em 4 de janeiro de 2027, passar um ano, 365 dias, vou viver em torno disso aqui, vou colocar isso aqui em prática na minha vida. Tua vida vai ser melhor, teu relacionamento com teus pais, com teus filhos, com a tua esposa, com teu marido, com teus empregados, com teus funcionários, com teus patrões, com a sociedade por onde você anda, no trânsito, seu trabalho. Tua vida vai melhorar em tudo, irmão. E a luz de Deus vai brilhar na tua vida. E você vai ser uma pessoa cada vez mais abençoada, iluminada, em nome de Jesus, vivendo essa palavra. Então vamos louvar o Senhor em nome de Jesus.